Boa noite, pessoal. Professor Rodrigo aqui na área. Hoje a gente vai para mais uma aulinha de direito tributário e hoje nós vamos trabalhar a repetição de indébito, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, eu estou disponibilizando para vocês o nosso material, já coloquei no grupo. E aí a gente tem o estudo de caso de um exame anterior, né? Hoje a gente vai trabalhar o ICMS, a substituição tributária e as formas de restituição, como direito material. E a gente vai trabalhar a peça ação de repetição de débito tributário. Eu peço que vocês abram aí o Vadmeco de vocês, tá? Para a gente trabalhar o CTN nesses artigos aqui e a Constituição. Já vou logo antecipando aqui, ó. CTN artigo 128, a Constituição artigo 150, parágrafo 7º, que nada mais é que a leitura integral do artigo 128 do CTN, e esses três artigos aqui do CTN, tá? Bom, a indústria, a peça é o roteiro, né? A indústria alfa, ela vende bebidas para o mercado beta, que depois revende para o consumidor. Então, eu tenho a indústria que vende para o mercado, que vende para o consumidor. E aí, o que, que seria o ICMS? É a circulação, né, da mercadoria até o consumidor final. Então, a gente tem a mercadoria aqui, que sai da indústria, passa pelo mercado, que chega ao consumidor. E o que seria a substituição tributária e restituição? A gente tem esse caminho que percorre e aí a gente vai vendo como é que o imposto é cobrado. O governo, ele pode determinar que a uma das partes aqui recolhe o imposto antecipadamente pela prévia. Então, olha só, é, sendo certo que todas as operações ocorrem dentro dos limites do estado ABC, então tudo isso aqui foi. A indústria fica no estado, o mercado e o consumidor. No estado tem vigência a lei que prevê a indústria como substituta tributária do ICMS incidente nas operações subsequentes. Ou seja, a indústria, além de recolher o dela, vai recolher o imposto dessa relação aqui. Tranquilo? Facinho, né? Esse barulhinho é do ar-condicionado, tá, pessoal? Em abril de 2017, o Estado exigiu de Alfa de todo o tributário incidente sobre a cadeia produtiva. Então, aconteceu isso. Ela se tornou substituta tributária. Assim, a Alfa pagou o ICMS da operação própria, ou seja, do que ela fez, mais a operação subsequente, isto é, o ICMS que incidiria na operação entre o supermercado beta e os consumidores. Dessa forma, para a verificação do valor a ser pago, o ICMS foi calculado sobre o valor presumido, ou seja, quando ele antecipa, ele presume que vendeu a mercadoria o valor que estimou até o consumidor final. Ocorre que, para a surpresa da indústria, o mercado que ele sempre vendeu as bebidas pelo valor de 16, devido à dificuldade econômica, vendeu por 14. Então, gerou uma diferença aqui de R$ 2 por cada bebida. Com isso, a indústria entendeu que a base de cálculo foi inferior àquela que havia sido presumida. Então, ele pagou como contribuinte substituto um valor maior. Então, acho que deu para entender, né? Diante disso, em razão da indústria, o supermercado e a indústria e o supermercado, por coincidência serem do mesmo escritório de advocacia, expuseram os fatos. Então, a gente tem que fazer a peça. A gente vai fazer uma ação de repetição de indébito e a gente tem que se deslocar lá para o artigo 165 e 168 do CTN. O artigo 165, ele diz o seguinte: o sujeito passivo tem direito, então no caso o sujeito passivo vai ser a indústria,
independente de prévio protesto, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º. Isso aqui é para selo. Então, nos seguintes casos: cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, que é o caso. Erro na edificação do sujeito passivo, não é o caso. Reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatória, que também não é o caso. 166. A restituição desses tributos que comportam por sua natureza transferência do respectivo encargo somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou seja, a indústria. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades. Então, o parágrafo único ainda vem. A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que é determinar, ou seja, perdendo, cabe ainda outras coisinhas. E o direito de pleitear é 5 anos. Considerando a leitura, o que é o ICMS e a substituição tributária? O ICMS a gente já sabe que é a circulação da mercadoria, o imposto, e aqui a gente usa o ST para substituição tributária. Definição: regime pelo qual a lei atribui um contribuinte substituto a responsabilidade de recolher antecipadamente o ICMS devido em toda a cadeia de circulação. Rodrigo, mas isso é vantajoso? Em alguns casos, sim. Então, muita indústria faz isso, tá? Fundamentação eu já passei para vocês. E aí o exemplo prático é o quê? A indústria que repassa para o atacado ou varejo para chegar ao consumidor. Ele recolhe o ICMS dela, mais as operações futuras. Qual é o objetivo da substituição tributária? Facilitar a fiscalização, diminuir a sonegação e antecipar a arrecadação. Isso é interesse exclusivo do Estado. Qual é o problema que a gente enfrenta aqui? A base de cálculo é presumida, ou seja, não é absoluta, é pela venda estimada. Quando a base real é menor, o contribuinte pagou o ICMS a maior, que foi o caso. Então, nasce o direito à restituição da diferença. Fundamento jurídico, já passei para vocês, ou seja, vai ser a repetição, que é a peça, a legitimidade, que é a parte, e o prazo, que é o tempo. Súmulas e jurisprudência. Não há súmula específica sobre a substituição, mas muitas vezes nas peças a gente vai usar 166 do STJ. Não incide ICMS sobre simples deslocamento de mercadoria. Isso aqui, em outra aula, a gente já falou. Quando você transfere de uma sede para uma filial. Tranquilo? Mas o que vale como súmula é a tese vinculante do STF, tema 201. Aí vocês podem dar uma lidinha lá que vai facilitar o entendimento. Agora a gente vai para a peça. Então a gente tem aqui endereçamento. Aí a gente vem excelentíssimo. Partes. A gente tem a indústria alfa como autora da ação e o estado ABC como réu. Qualificação. A gente vai vir e vai colocar sempre os dados da empresa mais os dados do seu representante legal
mais os dados do advogado. Ok? Fatos, ou seja, o recolhimento do ICMS sobre a base presumida real. Qual é a base do ICMS? Então a gente já está tratando bem aqui, ó, no que a gente já explicou, já mostrou do roteiro. Qual é a fundamentação? Artigo 150, CTN e o tema 201 do STF. Vou dar uma lidinha. E aí a gente faz 50% da peça aqui. Rodrigo, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer um fato mais o fundamento, ou eu posso fracionar aqui um pedaço de fato mais um pedacinho de fundamento. No final das contas, tudo vai funcionar. Pedidos. A gente vai vir. Primeiro, a gente vai pedir para que seja intimado o estado ABC para que apresente resposta no prazo legal de 15 dias. Depois de receber a intimação, vai julgar para que seja o quê? Que seja reconhecido o pagamento a maior do imposto de ICMS, vírgula, sobre o valor real a ser pago, vírgula, como também a restituição em espécie da diferença paga a maior. Olha aí que legal. Aqui a gente também acrescenta que seja condenado ao pagamento de juros e correção monetária, que seja condenado ao pagamento de honorários. E aí você pode acrescentar ainda das custas processuais. Rodrigo, mas você falou uma coisinha sobre o tempo, né? Vamos ver. Essa peça foi publicada há um tempinho. Então, se nós tivéssemos hipoteticamente nessa questão aqui, no ano de 2025, o prazo já tinha prescrito. Mas como na época não, então aqui a gente pode acrescentar do prazo, não é verdade? Ó, a gente pode dizer que ele está dentro de um 168, dentro do prazo de 5 anos. Se fosse o contrário, se fosse para pagar, a gente poderia colocar aqui, ó, que está prescrito. Mas não é o caso, ok? Então vou até deletar aqui para a gente não passar vergonha. Para juntada de prova documental, tá? O valor da causa é o valor do tributo a maior, então nesse caso atribui-se o valor da causa assim, que a gente não sabe o valor. E aí eu coloquei aqui um fluxo, certo? Ou seja, a gente tem a indústria como o substituto de todo mundo aqui, ó, até o consumidor final. Então o que que ele fez? Ele já recolheu o valor do ICMS por todo mundo pela média. Como ele pagou a maior,
ele quer a restituição monetária. Bom, pessoal, no grupo eu vou colocar outra peça para vocês fazerem, tá? Espero que vocês tenham gostado desse jeito que a gente fez. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.